Olá, graça e paz a todos. Mais um vídeo novo no nosso canal. Um vídeo esse que é para a tua edificação. Gostaria de estar te convidando neste exato momento para você estar se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho de notificações e curtindo também o nosso vídeo. Se assim você desejar, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu quero deixar para a tua meditação hoje. Venho há uns dias aí orando a Deus, meditando um pouco a respeito do culto que agrada a Deus. Nem sempre, a gente se preocupa com isso, mas é uma questão que a gente nós precisamos nos preocupar. Quando se trata de Deus, Deus está sendo tão banalizado por muitos cristãos. Eu vejo pessoas agirem como se referirem a Deus como se estivesse referindo a qualquer pessoa. Quando se trata de Deus, das coisas para Deus, tem pessoas que oferecem qualquer coisa, entregam a Deus qualquer coisa. Quando olhamos para o nosso lado humano, nós nos esforçamos para dar o melhor, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos. Nós sempre procuramos dar o melhor, fazer o melhor. E quando se trata de Deus, algumas pessoas pensam porque é Deus, Deus vai me entender, Deus vai compreender a minha situação. E muitos não se esforçam para dar o melhor para Deus. Então eu fiquei refletindo, qual culto que agrada a Deus? É aquele culto que a gente chega cansado e vai para o templo, e quando a gente chega lá, a gente dorme o culto inteiro, porque estamos cansados, mas olhamos e dizemos assim, o importante é que Deus sabe, o importante é que eu estou aqui, não importa como eu cheguei, não importa se eu estou dormindo na hora do culto, se eu na hora do culto estou resolvendo alguns problemas, o que importa é que eu estou aqui. Algumas pessoas pensam desta maneira e se enganam. Existe um culto que agrada a Deus, ou o culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus é esse aqui. Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2 nos diz a palavra de Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, ou como um sacrifício vivo. Foi o conselho de Paulo aos irmãos em Roma. Nós observamos e percebemos que existe sim o culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus envolve a nossa vida, uma vida diária de obediência. Deus não está preocupado se a gente está lá dentro do templo. Deus está preocupado, o que Deus quer de fato é que nós o adoremos através do nosso corpo. Mas não é com danças, coreografias, não tem nada a ver com isso. Está se falando de uma vida agradável a Deus. Deus não busca, a Bíblia diz no capítulo 4 de João, a gente vê Jesus naquele diálogo com a mulher de Samaria, e o próprio mestre diz assim para aquela mulher que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Enquanto alguns se preocupam com o espaço, com o lugar, como por exemplo, quando se trata do templo, o templo é o lugar onde a gente encontra Deus e se esquece que a forma ou o lugar que nós devemos adorar a Deus é em espírito e em verdade. Quando eu olho para esse texto aqui de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vejo o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é uma vida diária em obediência. Porque não adianta eu chegar a passar o dia todo, o dia inteiro, caluniando, apontando alguém, julgando alguém, criticando as pessoas, pecando, e à noite estar lá no templo levantando as mãos e dando glória a Deus. Deus nunca vai aceitar esse culto. Muitas pessoas se enganam, passam o dia inteiro fazendo o que bem querem da vida, e quando é à noite e quando é nas reuniões, levantam a mão e começam a glorificar.
O culto que agrada a Deus, acredite, se encontra aqui em Romanos capítulo 12, primeiro. Paulo dizendo, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Quando eu olho para esse versículo 1, eu vejo a importância de uma vida que agrada a Deus. Então, antes de você se preocupar em como você vai chegar no culto, se preocupe primeiro em viver uma vida que agrada a Deus. Porque quando nós vivemos da maneira que agrada a Deus, nós adoramos a Deus no nosso quarto fechado, nós adoramos a Deus no templo, nós adoramos a Deus aonde quer que cheguemos. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo e que você guarde isso no teu coração. Deus não está preocupado com o lugar onde você vai adorar, mas como você se encontra para adorar. Deus não está olhando se é no templo, ou se é na sua casa, ou se é no culto ao ar livre. Deus está olhando para uma vida que agrade a Ele, uma vida que anda regrada na palavra. Amém? Que Deus te abençoe e te proteja, que o Espírito Santo de Deus continue te iluminando em nome de Jesus. Amém.